Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à 40ª edição do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 58 65 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingcenter.com. Visite-nos. Hoje é quarta-feira, dia 9 de maio de 2018. Na sequência da 38ª edição, no programa de hoje, a AGT responde às inquietações dos contabilistas referentes ao tratamento a dar às contas dos contribuintes cujo número de identificação fiscal inicia com 240, atribuído aos comerciantes em nome individual. Aproveitaremos igualmente para explorar a questão da aparente não uniformização de todos os processos e procedimentos tributários, pelo menos do ponto de vista das respostas em algumas repartições fiscais. A pergunta que fica no ar no início do programa é: por que razão algumas situações são processadas de uma forma numa repartição fiscal e de outra forma noutra, deixando a ideia de que não há uniformização dos processos? Os nossos convidados de hoje são, em representação da AGT, a chefe do Departamento de Cadastro da Direção Técnica da AGT, doutora Maria Africano. Doutora Maria, muito bom dia e seja bem-vinda ao Contas na Hora. Bom dia, muito obrigada. Igualmente, em representação da AGT, é convidado do Contas na Hora o chefe da primeira repartição fiscal do Luanda, doutor Afonso Santos. Doutor Afonso, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, caros ouvintes, e obrigado pelo convite. Em representação da OCPCA, está conosco o contabilista Pereira Mendonça, membro da OCPCA número 2015-2373. Pereira Mendonça é contabilista há 10 anos e anualmente, em média, fecha contas de 7 empresas. Pereira Mendonça, muito bom dia e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina, bom dia, ouvintes da Rádio LAC e bom dia aos meus colegas do painel. Apresentados que estão os nossos convidados, resta-nos somente anunciar novamente o tema para hoje. A AGT responde às inquietações dos contabilistas referente ao tratamento a dar às contas dos contribuintes cujo número de identificação fiscal inicia com 240, atribuído aos comerciantes em nome individual. Aproveitaremos igualmente para explorar a questão da aparente não uniformização de todos os processos e procedimentos tributários, pelo menos do ponto de vista de resposta de algumas repartições fiscais. Caro ouvinte, está a acompanhar o programa Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. A nossa mesa redonda vai ser dividida em duas partes, sendo a primeira inteiramente dedicada ao tratamento fiscal dado pela AGT às contas de empresas com o NIF 240 atribuído aos comerciantes ou empresas em nome individual. Antes da questão, faremos um breve enquadramento do tema.
um dos membros da OCPCA apresentou a seguinte inquietação e passo a citar. Os contribuintes de número de identificação fiscal 24 passaram para o grupo C do IRT, pois até o exercício de 2016, essa pessoa pagava imposto industrial do grupo B e tem contabilidade organizada. E nesse ano, indo à repartição fiscal, disseram-lhe que não podia entregar o relatório, pois tem multa e juros a pagar porque é do grupo C. O que me deixou confusa. Os NIFs já foram atualizados por grupo. Os do grupo C não são os do Código de Imposto de Rendimento de Trabalho. E o imposto industrial, como fica se pagava antes? Ok, tem a tabela dos lucros mínimos, mas com contabilidade organizada também recorre à tabela. Expliquem-me, por favor, estou confusa. Fim de citação. Na sequência, em resposta desta inquietação, outro membro da OCPCA clarificou apresentando o seguinte ponto de vista e passo a citar. Até 31 de dezembro de 2014, os grupos de empresas eram, primeiro, contribuintes do NIF 240 eram grupo B e entregavam as declarações 30 de abril com contabilidade organizada ou sem contabilidade organizada. Segundo, contribuintes do NIF 540 eram grupo A e entregavam as declarações 31 de maio com contabilidade organizada ou sem ela, o prazo era 31 de maio. A Lei 19/14, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2015, obriga todas as empresas a terem contabilidade organizada e muda a classificação de grupos. Grupo A, capital mínimo 2 milhões de kwanzas ou faturação mínima 500 milhões. Prazo de entrega da declaração 31 de maio. Grupo B, todas as empresas que não tenham as condições do Grupo A e o prazo é 30 de abril. Para nós, os contabilistas, no caso, que têm NIF 240 e que sempre tiveram contabilidade organizada, continuamos a entregar as declarações até 30 de abril e foi assim até o exercício de 2016. Ontem, infelizmente, o relatório e contas não entrou, pois o NIF é 240 e o prazo já passou. Mas levanta-se aqui um problema que é, a ser verdade, o estar fora do prazo, a resposta não seria dizer as penalizações ao invés de recusarem a recessão? Fim de citação. Esta é a segunda citação. E ainda, para finalizar, temos um terceiro contributo. A lei diz sim que o NIF tipo 240 passou para o grupo C do IRT. Mas essas empresas faturam e têm contabilidade organizada e que o resultado apurado vindo da confrontação entre proveitos e custo muitas vezes é negativo. Então aqui alguma coisa está mal. Se o Estado é pessoa do bem, por que não tributa com base na justiça? É a pergunta da terceira citação. Eu tenho debatido esta questão muitas vezes e sinto pelas empresas. Quem está a criar injustiça é o próprio Estado. As leis devem ser elaboradas com a participação dos técnicos. Fim da terceira citação. Feito o enquadramento do tema, vamos aos esclarecimentos à AGT e pedimos o auxílio da doutora Maria Africano, da direção técnica da AGT, onde exerce a função de chefe de departamento de cadastro. Doutora Maria Africano, na perspectiva da AGT, qual a orientação a dar aos contabilistas sobre as questões apresentadas? Muito obrigada. Relativamente ao departamento de cadastro, que é o Departamento Nacional, nós vamos falar aqui na tipologia dos contribuintes. Com base no decreto 61/04, que foi revogado aos 27 de julho de 2017 pelo decreto executivo 366, o 61/04 tinha a seguinte tipologia: contribuintes do tipo 1, ou seja, são todos aqueles contribuintes que trabalham e têm um salário e lhes é descontado o imposto de rendimento de trabalho. Contribuintes por conta de outrem. Depois, seguidamente, temos os contribuintes do tipo 2. No caso concreto, são os contribuintes que começam por 240. Estão aí enquadrados todos os pequenos empresários, contribuintes em nome individual, que exercem uma certa atividade, e também neste tipo 2 nós temos os profissionais liberais, temos também um grupo ainda na legislação antiga, estão inclusos também
contribuintes que pagam o imposto predial urbano. Seguidamente temos os contribuintes que nós denominamos contribuintes do tipo 5, que estão enquadrados a todas as sociedades comerciais. E, finalmente, temos os contribuintes do tipo 7, que são as instituições e todas as organizações filantrópicas, cujo o seu objetivo é social. Relativamente à questão que se põe dos contribuintes do tipo 2, que o seu NIF começa por 240, foram publicados em 22 de outubro de 2014 duas leis, a Lei 19/14 e a Lei 18/14. A Lei 19/14 trouxe uma nova modalidade que anteriormente não estava prevista. Os contribuintes do grupo A, eles são do grupo A desde que o seu capital seja igual ou superior a 2 milhões. E também os contribuintes que tenham rendimentos superior a 500 milhões. Desde que o contribuinte seja do grupo A, mas que não esteja previsto nas condições anteriores, independentemente dele ser uma sociedade comercial, o seu capital social, se for inferior e o seu rendimento for inferior, ele automaticamente tem o tratamento do contribuinte do grupo B. Ou seja, se o prazo da apresentação das obrigações declarativas dos contribuintes previstos no número 1 é de 1 a 30 de maio, a lei foi publicada em 22 de outubro de 2014, com aplicabilidade a partir de janeiro de 2015. Se esse contribuinte, os seus pressupostos não forem os que já disse anteriormente, ele vai ter o tratamento do contribuinte do grupo B. Logo, a obrigação declarativa passa a ser até 30 de abril. Relativamente aos contribuintes do tipo 2, que são pequenos comerciantes ou industriais, eles transitaram para o grupo C, em sede de imposto de IRT. A sua obrigação declarativa é até 30 de março, ou seja, a lei apareceu, a lei foi publicada, a Administração Geral Tributária deveria, logo a partir de 2015, aplicar a lei. Mas tendo em conta que nós, a AGT, não tem só obrigação sancionatória, ou seja, mas também pedagógica, foi dado um período para que os contribuintes tomassem conhecimento desta nova legislação e tivessem habilitados para poder se aplicar a lei. Logo, nós, neste ano, na qualidade de já termos dado um período pedagógico para que os contribuintes estivessem preparados e familiarizados com a lei, a AGT está a aplicar esta lei e pensamos nós que nós temos a Ordem dos Contabilistas como parceiros que deveriam ter feito esse trabalho pedagógico junto dos contribuintes, de forma a não tomarem isso como um ato ilegal, ou seja, uma atitude nova. Eles deveriam estar, se a lei saiu em 2014, e ela está a ser só aplicada em 2017, nós temos aqui cerca de um hiato de 2 anos. Então, nós pensamos que deve haver essa interação entre as ordens, no caso concreto, ao CPCA, de forma que os senhores contribuintes tenham conhecimento da legislação e da sua, consequentemente, aplicação. Doutora Maria, a lei é de 2014 e houve aqui um período de transição. No último ano, quando começaram a receber relatórios do NIF 240, aceitar que apresentassem a 30 de abril, os contribuintes foram informados que a partir de 2017 começavam a aplicar a lei de fato. Eu disse atrás que a AGT tem uma série de parceiros por natureza. A lei sai, pensamos que são instituições ou organismos que
lidam e têm na obrigação de ter essa lei. Por norma, se a memória não me falha, a lei quando sai, depois tem aplicabilidade depois de 3 meses, 90 dias, por norma. Portanto, a lei sai em outubro, novembro, dezembro, ela deveria ser aplicada em janeiro. A AGT conhece o leque de contribuintes e porque no tipo 2 estão enquadrados uma série de contribuintes que não têm um mínimo de condições para que a lei fosse aplicada imediatamente, esses contribuintes deveriam ser assessorados pela sua ordem. Porque nós temos contribuintes, são pequenos contribuintes que não têm, permita-me o termo, dizer que eles não estão devidamente organizados. Então, esse período que foi dado foi no sentido deles se organizarem. Nós tivemos, por via de publicação nos órgãos de difusão massivo, foram feitas publicações, palestras, relativamente a uma série de questões por causa das novas leis. Inclusive, nós tivemos debates, tivemos fóruns que falamos se o contribuinte do Grupo B que não apresentar a contabilidade organizada, ele teria uma multa de 500 mil quase. Eu estou lá a falar na qualidade de técnica da AGT, estou agora no departamento, eu tenho experiência de uma repartição. Nós tivemos folhetos que distribuímos aos contribuintes relativamente à nova lei. Portanto, no nosso ponto de vista, pensamos que os contribuintes tiveram tempo para se organizar. Mas, independentemente de tudo o que disse, a AGT está aberta para ver casos pontuais, desde que o contribuinte endereça a sua preocupação. Nós estamos abertos, porque o nosso trabalho também é elucidar, é levarmos ao contribuinte ter consciência da sua obrigação fiscal. Muito obrigada, doutora Maria Africana, da Direção Técnica da AGT, onde exerce o cargo de chefe de Departamento de Cadastro. Chamamos à conversa o chefe da primeira repartição fiscal do Luanda, a primeira repartição de sempre. Eu gosto de falar da primeira repartição fiscal. Somos dois. Doutor Afonso Santos, o que dizer sobre o assunto? Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado novamente a LAC. Relativamente às questões colocadas, tenho a reafirmar, depois das breves e objetivas declarações da doutora Maria Del Pilar Africano, minha colega chefe de cadastro nacional, tenho a reafirmar o seguinte: é importante sempre que os contribuintes, enquanto sujeitos passivos da relação jurídico-tributária, e tendo em conta também que são a principal razão para o exercício da atividade diária da AGT, possam desde logo conhecer o pacote legislativo fiscal e, consequentemente, por via da ordem dos contabilistas ou por via de outras ordens profissionais, ter conhecimento mínimo das suas garantias objetivas estabelecidas nas leis e também ter conhecimento da realidade prático-funcional das repartições fiscais enquanto serviços locais regionais. Relativamente à questão do NIF do tipo 2, que me parece que é o grande problema, é a grande razão da celeuma que hoje estamos aqui a discutir. Esse NIF de tipo 2 é desde logo o chamado NIF tipo exclusivo aos profissionais liberais e às pessoas que exercem atividade por conta própria, ou seja, empresas em nome individuais. Portanto, esse NIF, em bom rigor, não deveria constituir preocupação, tendo em conta que a maior parte deles são profissionais liberais e os profissionais liberais, sendo advogados, sendo contabilistas e outros, em princípio, deveriam conhecer os ditames da lei e conhecer, obviamente, as novas alterações realizadas em outubro de 2014, cujos diplomas entraram quase todos eles em vigor em 2015, a 1 de janeiro. Portanto, mas ainda assim é com esse grupo de profissionais, ou seja, as pessoas que prestam serviços especializados, os quais nós temos maior dificuldade, prendeu-se essencialmente com a entrega das obrigações declarativas. Portanto, eu gostaria de fazer uma pequena incursão relativamente ao pacote legislativo revogado e o vigente,
para percebermos a evolução e também as consequências decorrentes do novo pacote legislativo fiscal, ou seja, com a aprovação da Lei 1814, que é o Código de IRT, a 22 de outubro, o Código, desde logo, personificou o imposto. Ou seja, este imposto deixou de ser sujeito a este imposto em regra as pessoas coletivas e passou a tributar exclusivamente ou quase exclusivamente as pessoas singulares, portanto com ou sem contabilidade. Eu não gosto muito do termo contabilidade organizada, porque contabilidade é contabilidade e, portanto, a contabilidade deve ser organizada. Não existe a organizada, é a não organizada. Exatamente, deve ser organizada nos termos do Decreto 8201, que aprova o PGC. Portanto, desde que cumpra com os princípios estabelecidos pelo PGC e princípios internacionais, obviamente que é contabilidade e, desde logo, é importante que seja aqui corrigido o termo contabilidade organizada. É contabilidade e deve apresentar nos termos da contabilidade. Porque se bem que a lei fala em contabilidade organizada. Mas desde logo para dizer que os contribuintes tributados em sede de IRT são contribuintes pessoas singulares hoje. São pessoas singulares com ou não exercício de atividade. São tributados em sede de IRT. O Diploma Legislativo 3572 de 29 de abril, que aprovou, desde logo, o Código de Imposto Industrial vigente até 22 de outubro de 2014, com a aprovação da Lei 1914, que revoga o Diploma 3572. Desde logo, este diploma veio proceder à arrumação dos grupos de tributação e, consequentemente, proceder o modo de obrigações declarativas. Do ponto de vista jurídico, o diploma trouxe muitas inovações e, quanto mais não seja, trouxe também uma arrumação diferente do próprio código. Na sua sistematização, trouxe também essa novidade. Mas o que nos interessa aqui é informar aos caros ouvintes que este diploma 1914, desde logo, traz a inovação relativamente não só ao grupo de tributação, mas também os requisitos pelos quais os grupos de tributação estão afetos. Ou seja, para que seja do grupo A, traz o requisito rendimento, natureza jurídica e, consequentemente, o requisito capital. E disse muito bem a doutora Maria Del Pilar, sem os quais o contribuinte não nos apresenta esses requisitos que não são cumulativos, que é o requisito capital, o valor do capital igual ou superior a 2 milhões, requisitos de rendimento superior a 500 milhões e, consequentemente, a natureza jurídica, a sociedade, associação, fundação ou qualquer outro tipo societário. Com isto, o contribuinte que não possui estes requisitos não cumulativos, basta a existência de um deles, desde logo, por exclusão de partes, é contribuinte tributado em sede do grupo B. Mas o diploma revogado trazia um terceiro grupo, que era o grupo C. O diploma 3572 trazia o grupo C. E este grupo C, eram tributados no grupo C os contribuintes cuja atividade era algumas vezes precária, são aquelas pessoas, desde logo, singulares que exerciam atividade por conta própria, e também os profissionais liberais. Mas os profissionais liberais, em bom rigor, não deveriam ser tributados em sede de imposto industrial, mesmo com o diploma 3572, que era um erro crasso, os profissionais liberais serem tributados nos termos do decreto do diploma de 3572. Por quê? Porque um contabilista sempre foi tributado nos termos da Lei 1099 e nunca deveriam ser tributados, mesmo com NIF do tipo 2, nunca deveriam ser tributados em sede de imposto industrial. E, em bom rigor, a GT nunca tributou nestes termos, mas eles apresentavam ainda assim as declarações e às vezes dirigiam-se às repartições para pagar imposto industrial, quando, em bom rigor, não deveriam fazê-lo. Portanto, com isto para dizer que, como extinguiu-se o grupo C à luz da Lei 19, e migrou-se esse grupo C, entre aspas, migrou-se a TV, mas migrou-se para, portanto, a Lei 1814, o Código de Imposto sobre Rendimento de Trabalho. Esta informação da migração e da alteração dos grupos não foi passada como devia. O problema é o problema que se coloca. Não foi passada como devia, porque nós, a AGT, fizemos o trabalho de casa. Disse muito bem a doutora Del Pilar que facultamos aos contribuintes uma moratória para a organização e também para a estruturação da nova realidade fiscal. Os contribuintes, não sei qual é a razão, não prestaram as declarações em 2017 dentro dos prazos legalmente estabelecidos. Portanto, porque devido
a situação de hábito ou costume fiscal a nível das obrigações declarativas e, desde logo, entregavam em sede dos diplomas revogados. Portanto, demos essa oportunidade dos contribuintes organizarem-se. Nós distribuímos nas repartições folhetos, distribuímos muita informação e, desde logo, também prestamos alguma informação aos contribuintes que dirigem as repartições. Obviamente que os contribuintes que não se dirigiram às repartições durante esse período, porque nós temos estado a notar uma ausência muito grande de contabilistas nas repartições, eu particularmente tenho notado, dificilmente recebo contabilistas na repartição e, desde logo, aproveito o programa para dizer que estou aberto a recebê-los todos que tenham o interesse em discutir a matéria fiscal ou qualquer outro procedimento menos correto por parte das repartições, se porventura houver. Os contabilistas e outros não passaram a informação como deviam passar e até mesmo os contabilistas com NIF do tipo 2 desconheciam esta informação. Portanto, os contabilistas deveriam ter essa informação inicialmente, devido à aprovação da lei e devido ao contacto permanente, se porventura tivessem, com as repartições fiscais. Em bom rigor, estes contribuintes com NIF do tipo 2 devem, de facto, obedecer o estabelecido na Lei 18/14, ou seja, entregar as obrigações declarativas em modelo 3 até o limite do mês de março. O que não significa, é preciso clarificar isto, não significa que devem entregar só em março. Eles, a partir de janeiro, podem fazê-lo. Ainda que seja um contribuinte tributado em sede de imposto industrial, grupo A ou grupo B, pode fazê-lo a partir de janeiro. O limite é que é o último dia útil do mês correspondente à entrega da obrigação declarativa. E se porventura calhar num final de semana, como todos sabemos, passa para o dia seguinte útil posterior. Portanto, o que tenho aqui a dizer é basicamente o seguinte: estas alterações são alterações que foram feitas e foram publicitadas, são alterações que nós repartições estamos abertos a clarificar e aconselhar e quanto mais não seja a orientar dentro do nosso papel pedagógico, e também estamos em condições de clarificar os contribuintes se porventura endereçarem uma carta de repartição e solicitarem algum esclarecimento ou alguma situação pontual, nós estamos também disponíveis a recebê-los e atender pontualmente à situação. Mas basicamente o que ocorreu foi uma falta de entendimento comunicativo relativamente à nova realidade fiscal em sede das obrigações declarativas. Porque em sede das obrigações contributivas parece que o problema não se coloca. Mas e assim, doutora Afonso Santos, o NIF 240 não é só para o advogado ou o contabilista. Exato. Temos um comerciante que tem uma cantina qualquer. Exatamente. E que sempre fez as suas vendas e no final do ano, refiro-me à antiga lei, entre janeiro e 30 de abril, ele vai ter o seu contabilista, o contabilista olha para as vendas brutas, retira os 25%, e sobre os 25% era taxado os 35% do imposto industrial. Sim, era mais ou menos assim. Este contribuinte não foi injustiçado com a nova lei, com essa revogação, porque, a bom rigor, ele sempre esteve organizado e sempre pagou. O legislador não foi induzido ao erro. Não deviam separar que esta alteração cabia para aqueles que nunca tiveram organizados, e são esses particulares, o advogado, o professor, o músico, o contabilista, mas aquele que sempre teve um contabilista não devia ter um tratamento e evitava-se esse problema. É que este problema está aqui precisamente por causa destes comerciantes que sentiram-se confortáveis do tipo, ok, agora o do grupo B vou ser maior, então mais pessoas para o grupo B, porque são todos aqueles que têm aqueles requisitos da nova lei. Mas eu, como sempre fui B, continuo no B. É claro, está certo quando vocês dizem aqui que o contabilista, e vocês sempre estiveram abertos que é para esclarecerem esses contribuintes, mas não tiveram esse esclarecimento. Não há aqui uma injustiça? Injustiça refere-se aos contribuintes que exercem atividade por conta própria que não estão especificados na lista anexa ao Código. Portanto, são os contribuintes do grupo C, aqueles que, portanto, têm empresas em nome individuais. Esses contribuintes com NIF do tipo 2, obviamente que nos termos da lei revogada do Decreto 6104, também poderiam se atribuir NIF a esse nicho de contribuintes que exercem essas atividades por conta própria. E, desde logo, não ocorreu propriamente uma injustiça pelo facto de serem tributados em sede de IRT. Porque, em princípio, aproveito aqui informar que o Código de IRT sofrerá uma alteração. Sofrerá alteração também nesses termos, porque, em princípio, quem tiver contabilidade organizada vai ser tributado por base no lucro real. Este, desde logo, é o espírito do legislador. Serem tributados os contribuintes com contabilidade pelo rendimento real.
mas desde logo esta alteração seguramente virá ajudar. Não ocorreu propriamente uma injustiça. O que ocorreu foi a verificação da separação inequívoca das pessoas singulares e pessoas coletivas. E sendo pessoas singulares, obviamente caíram no âmbito do IRT. E aproveito cá também a aconselhar esses contribuintes que possuem empresas de nome individuais e com NIF do tipo 2. Se porventura entenderem, não são obrigados, mas se porventura entenderem, procederem à alteração jurídica da constituição da sua atividade. Ou seja, podem constituir uma sociedade SU, uma sociedade unipessoal, nos termos da Lei 1914, e desde logo com isto, sendo sociedade unipessoal, serão tributados em sede de imposto industrial. E se pertencerem ao grupo B com contabilidade organizada, desde logo serão tributados nos mesmos termos que o grupo A, conforme estabelece o artigo 59 da Lei 1914. É apenas um conselho e os contribuintes que pretendem ser tributados a nível do Código de Imposto Industrial poderão, desde logo, converter, a lei fala em conversão de uma empresa em nome individual para uma sociedade unipessoal. Portanto, e com isto fica o problema resolvido do ponto de vista jurídico. E do ponto de vista fiscal, obviamente que são tributados conforme o Código, como deve compreender, o princípio da legalidade tributária assim nos aconselha, e também, desde logo, o AGT, enquanto órgão público, baseia-se no princípio da legalidade administrativa, e desde logo, só por essa razão é que são tributados em sede de IRT. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, está no ar o Contas na Hora. Estamos a falar do NIF 240, do tipo 2, do antigo tipo 2, e temos em estúdio a doutora Maria Africano, o doutor Afonso Santos, estão aqui a representar a Administração Geral Tributária, a nossa AGT. É momento do intervalo. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui. CGS e ATC Training Center Limitada, empresa especializada na área de contabilidade, auditoria e formação pessoal. Preparamos técnicos para a sua empresa e oferecemos estágios aos nossos formandos. Estamos na Rua 9, bairro Mártires de Kifangondo, Maianga, Luanda. Contacte-nos 945 10 11 13 e o 996 47 58 65 ou ainda pelo nosso e-mail geral@cgstrainingcenter.com. Visite-nos. Renovados votos de muito bom dia. Caro ouvinte, está no ar o Contas na Hora, o programa da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Na sequência da 30ª edição, o programa de hoje, a AGT responde às inquietações dos contabilistas referentes ao tratamento a dar às contas dos contribuintes, cujo número de identificação fiscal inicia com 240, atribuído aos comerciantes em nome individual. Aproveitaremos igualmente para explorar a questão da aparente não uniformização de todos os processos e procedimentos tributários, pelo menos do ponto de vista das respostas de algumas repartições fiscais. Temos em estúdio a doutora Maria Africano, chefe do Departamento Nacional de Cadastro, o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, o doutor Afonso Santos, e um contabilista, e agora vamos mesmo partir para o contabilista, que é membro da OCPCA, o Pereira Mendonça. A OCPCA tem alguns casos relacionados com o NIF 240 para partilhar com a AGT, de modo a obtermos esclarecimentos. Pereira Mendonça, algo a crescer sobre o NIF 240? Sim, muito obrigado, Cristina. Mais uma vez, obrigado aos meus colegas do painel. Ouvi atentamente as explicações dos meus colegas, que em algumas questões concordava e em outras questões não concordava. Eu queria primeiro aqui situar, do ponto de vista do Código Comercial, quem é
o contribuinte em nome individual? Diz aí nas disposições transitórias no Código Comercial, aqui estou a falar do artigo 13º, o ponto 1, diz que quem é o comerciante, diz que são aquelas pessoas que têm como capacidade para praticar comércio e fazer desta a sua profissão. E depois aqui, correndo um bocadinho o 18 deste mesmo código, diz ainda, são obrigações do próprio comerciante adotar uma firma, e aqui podia fazer uma relação com o artigo 20, que diz de que na firma deve ser constituído pelo seu nome completo ou pelas suas abreviação. E ainda diz o artigo 18, no ponto 4, que esses comerciantes devem apresentar contas. E aqui é o problema que se levanta. Em sede de imposto de rendimento de trabalho, estamos a falar da Lei 18/14, no artigo 9, limita a possibilidade do contribuinte em nome individual poder apresentar as demonstrações financeiras elaboradas com base no Plano Geral de Contabilidade. O que diz a própria norma de que a faturação que for 4 vezes superior ao que está estabelecido na tabela dos lucros mínimos, esse deve ser tributado a uma taxa de 6,5. Então podemos aqui ver que a própria norma fiscal retira esse direito do próprio contribuinte em nome individual poder apresentar as demonstrações financeiras com base no Plano Geral de Contabilidade. E quando estamos a falar aqui com base no Plano Geral de Contabilidade, é remeter então para a questão da determinação do lucro tributável, que é feito à semelhança do que se aplica na Lei 19/14 para a questão das sociedades. O problema muitas das vezes que se levanta é este, e eu tenho aqui um exercício muito prático, porque como somos contabilistas, gostamos sempre de falar com alguns números. Um contribuinte em nome individual que tem uma faturação, o provedor aqui a falar de proveitos de 9.738.000 kwanzas e tem os seus custos aproximados em 9.663.000 kwanzas, ele tem como resultado antes do imposto de 575.000 aproximadamente. Aplicando a taxa, tem aqui o imposto industrial a pagar de 172, se utilizasse o critério da apresentação das demonstrações financeiras elaboradas à luz do Plano Geral de Contabilidade. Tem ainda algumas obrigações, que é o imposto de rendimento de trabalho, para aqueles que têm salário superior a 35.000 kwanza, como base que está legislado na Lei 18. Ainda tem a questão do pagamento do imposto selo 1% sobre a faturação. Tem ainda, cumpre aquela obrigação de pagar o imposto provisório dos 6 meses em função da faturação. E ainda, com o próprio imposto industrial que foi apurado, ele consegue pagar numa totalidade de 279.615. Se o contribuinte optasse por esta via, que é um direito que lhe foi retirado, ele teria este encargo fiscal por pagar. Mas, recorrendo ao artigo 9º, no ponto 2, que diz de que a determinação da matéria coletável vai ser em função das vendas ou a prestação de serviço que ele mesmo realizar, há uma taxa de 6,5. Podemos verificar aqui que a faturação ou o proveito de 9 milhões, aplicando uma taxa de 6,5, ele vai pagar 633.000 kwanzas. Se eu fazer uma comparação, uma diferença entre o que ele podia pagar nas modalidades no mar, apresentando as demonstrações financeiras, eu tenho aqui um diferencial, uma poupança fiscal para o próprio contribuinte em nome individual de 353.000 kwanza. Isso daria para fazer o quê? Se vermos aqui, o próprio objetivo das próprias empresas é fazer com que o desemprego seja reduzido, fomentar aqui o emprego, e pagando um salário de 20.000 kwanzas por funcionário, estaríamos aqui, os 353.000 kwanzas estaria a poupar 17 salários. E 17 salários estaria a dar aqui emprego a 2 pessoas. Podia voltar à mesma situação esses são dados reais, são contribuintes que a gente lida no dia a dia, e podia apresentar uma outra situação em que este já tem uma faturação acima dos 9 milhões, tem 11 milhões de faturação, 11.303.000, estamos aqui a falar custos com pessoal, fornecimento de serviços terceiro, amortizações, etc., que dá aí 11.615.000. Achando aqui a confrontação entre proveitos menos custos, ele tem um resultado neto
negativo. Pronto. Em sede da tributação normal, apresentando as demonstrações financeiras, esse contribuinte não tem imposto por pagar. Ainda tem o direito de deduzir nos próximos exercícios o prejuízo fiscal que foi adquirido no exercício que eu estou a me relatar. Mas ainda assim, ele cumpre com as suas obrigações, que é apresentar e paga o imposto de rendimento de trabalho, paga o imposto de selo, que isso vai totalizando 122 mil kwanzas. Neste segundo cenário, o contribuinte tem por pagar, se optasse por esse critério não há estabelecido no Plano Geral de Contabilidade, 122 mil kwanzas. Isto optasse pelo novo regime do Grupo C? Não. No regime ainda normal. Se fôssemos agora para o novo regime da Lei 18 e aqui contribuinte do Grupo C em nome individual, aqui falando o artigo 9º do ponto 2, aplicando o 6.5 sobre a faturação dos 11 milhões, o contribuinte podia pagar 734 mil kwanzas. Achando a mesma diferença, o contribuinte consegue poupar 611 mil kwanzas. Isso, para um salário de 30 mil kwanzas que ele vai pagando aos seus funcionários, ele consegue pagar 20 salários. E 20 salários dava a possibilidade de recrutar aproximadamente 3 técnicos. Fazendo as contas das duas situações que eu apresento, que é dos contribuintes que muitas das vezes solicitam o nosso escritório e vivem esse problema, os contribuintes estão a desempregar 5 pessoas. Isso porque a própria norma fiscal está a criar essa situação. E aqui depois eu podia arrebentar. Se o objetivo do próprio Estado são dados reais, se quiser, podemos apresentar as demonstrações financeiras desta mesma empresa. O que eu trouxe aqui é 2 casos. Um caso que está no regime normal, e aqui eu podia remeter o diploma do imposto industrial, o 37/72, em que dava essa possibilidade do próprio contribuinte apresentar as demonstrações financeiras. Estou a apresentar agora outra situação em que houve uma deslocação deste contribuinte, em que o Grupo C, em sede do imposto industrial, deixou de existir e agora passou para o Grupo C do imposto de rendimento de trabalho. Então conseguimos verificar aqui que se o próprio objetivo do Estado é poder fomentar o emprego, eu não vejo porque que as normas fiscais ainda criam dificuldade no sentido de não podermos responder a esse grande objetivo que é fomentar o próprio emprego. Por outra, temos aqui uma outra situação. Não é melhor responder essa questão? Vamos deixar o doutor Afonso Santos responder já a estas preocupações do Pereira Mendonça. Doutor, faz favor. Doutor Pereira Mendonça, muito obrigado pela explanação e pela direta acusação. Queria apenas informá-lo que não é verdade que a tributação tem estado a desempregar as pessoas e, consequentemente, a estar a criar dificuldade às famílias e nem às empresas. Portanto, ao princípio, e é visível, da neutralidade fiscal. O que sucede é, como disse anteriormente, os contribuintes têm a opção de não serem tributados no Grupo C, mas de converterem essas empresas em nome individuais para sociedades unipessoais. Isso seria uma via pela qual o contribuinte deixaria de ser tributado em sede do Grupo C, de IRT, nos termos da Lei 18, e passaria a ser tributado nos termos da Lei 19/14, que é a lei que aprova as SIUs, as sociedades unipessoais. Pode ser uma via para a resolução desse problema. É bem verdade que a nível do Grupo C o contribuinte não deduz custos, temos essa consciência, mas desde logo, como disse também anteriormente, há uma proposta de revisão e alteração da Lei 19/14, porque estamos sensíveis a essa situação, porque é uma situação a qual nós também temos estado a verificar não só reclamações, mas como algum desconforto, e também fica patente, desde logo, alguma falta de sensibilidade do legislador nesse aspecto, mas será corrigido seguramente em breve. Só para dizer que, relativamente à definição do artigo 13 do Código Comercial, foi muito bem definido, mas a designação fiscal dos contribuintes pessoas singulares, tu não deve obedecer única e exclusivamente o Código Comercial, devido ao princípio da especialidade das normas fiscais. É preciso termos em atenção que as normas fiscais são normas especiais, têm a sua configuração, mas não podem estar em desconformidade, obviamente, com todas as demais normas do sistema jurídico angolano, e devido ao princípio da subsidiariedade, e não só, o sistema de uniformização de todo o sistema e das normas jurídicas vigentes em Angola, mas desde logo a designação do contribuinte pessoa singular está
está em conformidade com todas as normas vigentes, quer seja fiscal e quer sejam as demais normas. Posto isto, não vejo dificuldade de aconselharem os contribuintes, uma vez que são até contabilistas de muitos, que são pessoas singulares, de aconselharem a converter em sociedades SU. E o problema que se coloca é que essa conversão tem custos elevados, mas não tem custos elevados a conversão porque há a lei de simplificação dos atos de justiça, que permite desde logo a constituição, a conversão de sociedades com valor igual ou inferior a 12 mil kwanzas, poderão fazê-lo e por via disso serem tributados em sede de imposto industrial e poderão desde logo, se tiverem contabilidade, ser tributados pelo lucro real. Portanto, não vejo dificuldade nem jurídica nem fiscal para se proceder nesses termos. Pronto, eu queria aqui rematar, e disse muito bem aqui o doutor, e deixa aqui uma mensagem: podermos optar pelo critério da alteração, e que aqui, na verdade, a conversão aqui, na verdade, é mesmo deixar de ser contribuinte em nome individual, passar para uma sociedade daquilo que está tipificado no Código Comercial. Mas aqui levanta-se a questão... Não é o Código Comercial, é a Lei 1914. É uma lei específica, que é a Lei das Sociedades Unipessoais. Estava-me a referir em poder ele escolher uma daquelas que está tipificada no Código Comercial. Pronto, se ela vai agora optar por esse critério da conversão... Sim, mas o Código Comercial não fala sobre as sociedades unipessoais, porque o Código Comercial é de 1830. É um código muito antigo. Nem a Lei das Sociedades Comerciais, que é a Lei 104, também fala sobre as sociedades unipessoais. Portanto, só esta lei específica, que é a Lei 1914, é que trata especificamente das sociedades SUs. Porque é uma realidade anterior que veio posterior ao Código. Sim, não, eu percebo o que eu estava a dizer. Ele talvez já não precisava de estar como sociedade unipessoal, podia ser uma sociedade por cota ou uma sociedade coletiva. Não. Isso dependia muito mas da contribuintes não gostam de ter sócios. Portanto, há contribuintes que não querem ter sócios e sabem que constituir sociedades têm direitos e têm obrigações que podem, desde logo, desvalar por situações menos boas. Eles optam hoje, muitos deles, e o conselho nós temos passado enquanto AGT, é para eles constituírem sociedades unipessoais. Porque com sociedade unipessoal, ele é o único sócio. Sendo ele o único sócio, do ponto de vista prático funcional, do ponto de vista material, funciona como se fosse uma empresa em nome individual. Só que o regime de tributação aí é que altera. Obviamente que ele é tributado em sede de imposto industrial e se continuar a empresa em nome individual vai ser tributado em sede de IRT. É uma saída para a resolução do problema. Doutor Afonso, qual é o NIF das sociedades unipessoal? NIF tipo 5. Tipo As sociedades 540. unipessoais, exatamente. Okay. As sociedades unipessoais têm o NIF tipo 5. E relativamente aos NIFs, e vai dizer melhor a doutora Del Pilar, é preciso a ordem também comunicar aos seus associados e não só, e também aos contribuintes com os quais trabalha, que houve uma alteração legislativa também no regime jurídico do NIF. O decreto 6104 foi revogado pelo 366 e o NIF do tipo 2 em princípio deixará de existir e os contribuintes com o NIF tipo 2 terão sim o NIF do tipo 1, ou seja, o NIF com o número do bilhete de identidade, mas com Doutor atividades. Afonso, quando? Esta é uma informação em primeira mão aqui no Contas na Hora. Exatamente. Vai deixar de existir brevemente, porque a lei foi Mais aprovada 27 de julho do ano passado e entrou em vigor. E desde logo, gradualmente, temos estado a trabalhar no sistema, para que não hajam problemas futuros. E estamos a fazer ensaios no próprio sistema e gradualmente vamos implementando, desde logo, a aplicação desse diploma. Eu vou lhe fazer aqui uma pergunta. Há uma empresa em nome individual que antes dessas alterações todas pelo portal do contribuinte, tinha pedido a alteração do NIF 2 para NIF 540, ele foi aceito e esses anos todos andou a pagar, a usar o NIF 540, mesmo sendo individual. A lei permitia essa alteração. Entretanto, lá tinha o NIF 240, fez uma carta dirigida à repartição fiscal e alteraram para 540. Okay. E começou a apresentar relatório e contas todos os anos. Com essa alteração que houve no portal do contribuinte, a empresa dela está associada ao nome dela, porque a empresa em nome individual. Exato. Deixou de aparecer o NIF 540 e está a aparecer o NIF como particular normal, tipo 1. É por causa desta situação. Não lhe sei dizer em concreto se é devido a essa situação. Era uma questão de fazer uma avaliação ao sistema e verificar desde logo o que é que concretamente sucedeu. Mas, bom rigor, o empresário em nome individual vai possuir um NIF de tipo 1,
com atividade. Ok. O profissional liberal, o advogado, o despachante, O o contabilista. médico, o contabilista, terão também o NIF tipo 1, ou seja, o NIF do seu bilhete de identidade, mas o domicílio fiscal, mas com a atividade a qual exercem. É o novo diploma, a aplicação tem sido gradual, temos feito algumas alterações e em breve comunicaremos antes da O implementação Contas na Hora vai efetiva. estar aberto a vos receber quando Exatamente. ficar efetivamente concluído. Já agora, Em princípio este ano, sim, no decorrer deste ano. Ainda este ano. vamos ter esta alteração Exatamente. efetiva. Então, resumindo, concluindo, vamos ter 2 linhas de NIF. Apenas pessoas singulares e pessoas coletivas é que estabelece o diploma. Tipo 1 e tipo 5. Sim, em princípio sim. Vamos ter os NIFs tipo 1 para as pessoas singulares e tipo 5 para as pessoas coletivas. O tipo 7 desaparece. O tipo 7, o diploma também não faz menção, desde logo o tipo 7 nem o tipo 2. São esses 2 tipos de NIF que foram contemplados no diploma revogado, que é o Decreto 6104, e no novo diploma, Decreto Executivo 366, não são contemplados. O que significa que só existirão futuramente 2 tipos de NIF. A vida Tipo dos 1 contabilistas e e dos contribuintes fica mais facilitada. Sem Exatamente. complicação. E dos contribuintes em geral. Dos contribuintes em geral. É o Ok. princípio da simplificação, portanto, também dos NIFs para que haja maior fluidez de informação e comunicação. Porque se tem o bilhete de identidade, obviamente tem o seu NIF enquanto pessoa singular e desenvolve qualquer atividade sem qualquer constrangimento. Pereira Mendonça, mais alguma coisa a Pronto, crescer? À volta com dos... certeza. Já tens aqui muito conforto, os 240 vai desaparecer. Não desaparece. Já estamos- Enquanto não se alterar a lei 1814, mas vai ser alterada a lei 1814 e podem enveredar também para as SIUs, como disse. Não, o que me preocupa é mesmo essa questão. Pelos dados que eu pude apresentar, isso pode preocupar para qualquer pessoa. Então, aqui uma opinião de que há necessidade de se rever o mais urgente possível esta própria norma. Porque ela depois também tem algumas consequências. Vamos lá ver. Em sede do 149/13, que é o diploma, as faturas e documentos equivalentes. Esse contribuinte, por exemplo, se quiser optar por esse critério, indo pagando os 6,5 com base nos dados que eu puder aqui apresentar, ele, como não é fiscalizado, vai começar a emitir um conjunto de faturas que não vai cumprir aqueles requisitos. E o que é que isso vai dificultar? Vai dificultar a relação que existe entre uma sociedade e o contribuinte em nome individual, já que essa sociedade é tributada em sede da Lei 19/14. E é fiscalizada. Exatamente, e é fiscalizado. Então, há aqui uma grande necessidade no sentido de poder fazer alguma coisa para que esse problema fique resolvido. E por outra, com essa legislação, e aqui falando do artigo 9º, estamos a ver que os contribuintes que optarem por esse critério não precisam do contabilista. Por quê? Eles podem se dirigir a uma repartição e até as próprias repartições já fazem os cálculos. E isso retira quê? Retira uma cota de mercado para os próprios contabilistas. Mais uma questão que eu estou a levantar aqui, a oportunidade e o mercado de emprego. Eu tenho exemplos práticos que os contribuintes que nessa situação, no ano passado, deixaram de solicitar os nossos escritórios porque a própria repartição pode o fazer. É um exercício muito simples. É pegar, preencher os dados, meter o valor da faturação, aplicar o 6,5, ver se houve algumas retenções, fazer as deduções e pagar. É uma medida muito Pereira simples. Mendonça, este formulário não está a solicitar a assinatura do contabilista? Não, esse formulário não solicita. O formulário antigo não solicita mesmo, esse novo não solicita. Não Doutor tem nenhuma Pereira. assinatura. Exato. Posso esclarecer o seguinte, desculpa interrompê-lo. Eu entendo a sua preocupação e é legítima, mas desde logo é um falso problema de que com a autoliquidação, que é basilar do sistema tributário angolano, a autoliquidação, o contribuinte poderá fazê-lo sem a presença de um contabilista ou qualquer técnico da AGT. Ele poderá fazê-lo, a autoliquidação. Portanto, é só, desde logo, observar o artigo 122 do CGT, que já lhe espelha isso. O que sucede é que, com esse regime, conforme foi desenhado e conforme tem sido implementado, os contabilistas só não têm trabalho se porventura não se organizarem e não terem a capacidade de persuasão aos contribuintes, porque muitos deles queixam-se que os valores cobrados pelos contabilistas são elevadíssimos e eles não têm condições para suportar esse custo com essa prestação de serviço especializada, porque muitos deles são micro, outras são pequenas e outras são médias empresas e têm custos adicionais e o contabilista pede-lhes no mínimo 300 ou 400 mil kwanzas. É a informação que temos tido. Não é oficial, mas é a informação que temos. Doutor Não é Afonso, mesmo oficial. doutor Afonso, é só abrir aqui um parênteses. Os exemplos
exemplos que o Pereira Mendonça apresentou, há um que tem faturação de 11 milhões. Exato. Pode ter faturação de 11 milhões. Ele tendo faturação de 11 milhões, ele é tributado nos termos do IRT. O que eu aconselho a esse contribuinte, esse exemplo sendo um exemplo real, o que eu aconselho é a conversão mesmo para uma sociedade, uma SU, ou então o contribuinte verificar bem o seu centro de custos. E, no entanto, com isto ficaria resolvido, porque ele não tem que deduzir custos, é obviamente que não tem que deduzir, mas verificar a conversão e com a conversão verificar os centros de custos e resolve o problema. Porque dizer que com a autoliquidação ou afirmar aqui que se porventura o contribuinte registra a repartição e preencher o modelo oficial e entregar à AGT, a AGT proceder à cobrança, desemprega os contabilistas, não vejo razão objetiva para essa afirmação, tendo em conta que os contabilistas até têm muitas empresas e muito trabalho. Se forem parceiros materiais da AGT, porque somos formalmente parceiros, mas a materialização é um longo caminho, obviamente que isso é gradual também, mas se trabalharem seriamente com os contribuintes que são vossos clientes, desde logo terão muito trabalho, e temos muito trabalho a nível do país, e deixem de se concentrar só em Luanda, por causa outras províncias do país que há uma ausência gritante de contabilistas, e se estiverem cá confinados, obviamente que terão menos trabalhos, porque há menos empresas, menos atividade com o número de contabilistas que há. E mesmo assim o mercado precisa de muitos contabilistas, não entendo a ausência de trabalho, ou então não consigo perceber por que razão a autoliquidação exclui a chamada dos contribuintes aos contabilistas para lhes auxiliar a nível das contas. Obrigado, Dr. Afonso Santos, chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, a rebater a declaração do contabilista Pereira Mendonça. Nota-se que o Pereira quer rebater, mas infelizmente já não temos tempo e vamos mesmo precisar de uma segunda edição deste debate. Na próxima edição vamos terminar esta mesa redonda que, por um lado, junta a AGT e a OCPCA. Os nossos convidados de hoje são, em representação da AGT, a chefe de Departamento de Cadastro da Direção Técnica da AGT, doutora Maria Africano. Igualmente, em representação da AGT, é convidado do Contas na Hora o chefe da primeira repartição fiscal de Luanda, doutor Afonso Santos. E Pereira Mendonça representa a OCPCA. Aos ouvintes recomendamos que continuem a ouvir a mesa redonda na próxima semana. E assim chegamos ao fim do programa de hoje. Já sabe, doravante, a hora 11, é hora das contas aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCAC Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves. Na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. A todos, votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.